Tá liberado, tá, Nadir? Tá bom. Então, vamos agradecer por podermos estar aqui reunidos. E vamos pedir por nossos irmãos de todo o Rio Grande do Sul que estão passando por essas calamidades. Que possamos retornar todos retornarem em suas casas, na reconstrução do nosso Rio Grande do Sul. E nós que estamos nesta casa tão abençoada, nas nossas casas em que temos o nosso colchão sequinho, em que temos um abrigo, um local para ficarmos, alimento. Nós só podemos agradecer e auxiliar os nossos irmãos. E nesta noite que aqui estamos, para este estudo, pedimos o amparo da espiritualidade amiga para todos nós e também ao nosso irmão Fabiano, que conduz este trabalho. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Que todos nós possamos ter uma noite abençoada com todo o estudo. E que assim seja. Que assim seja, pessoal. Como a Nadir falou, vamos seguir o nosso estudo, nosso conhecimento. Então, o capítulo 8, certo? Trevas e sofrimento, só para avisar, né? Todos Isso. Só para avisar, então, todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Não, é que eu estou perguntando porque o meu celular acabou quebrando no meio dessa função, e aí ontem eu comprei um novo aqui para mim, e aí eu não sei como é que é a questão do som, como é que estava, então não tinha o que fazer, né? Ele ficou muito danificado, daí eu tive que eu comprei um já usado, aí eu não sabia ter essa ideia. Então, a imagem está certinha aí para vocês? Está aparecendo? Tudo certo. Tá ok. Tá. Então, treva e sofrimento. Aí, então, hoje, só para avisar, esses capítulos eles estão gravados lá no canalzinho. Aí vocês entrem lá no. Tem gente com o microfone ligado. Entrem lá no canalzinho para assistir, ou olhar, assistir novamente, olhar novamente, ou quiser compartilhar com alguém, tá bom? Daí fiquem à vontade. Passo então para o nosso amigo Mero. Ok, Fabiana. Eu convidaria a Virgínia. Pode ser, Virgínia? Sim, claro, seu Homero. Então, é o capítulo 8, Treva e Sofrimento. Completa a missão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações guardavam a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio, contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles revoltados e endurecidos no mal.
lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente, alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentados impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nos-la fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se. Aqui, amiga, Sim. a Virgínia, bem rapidinho, olha só. Ele faz uma colocação lá em cima, né? Aqui, ó. Eles não nos veem, raro deles nos veem, lamentam, suplicam, provocam. Raramente alguns deles nos ouvem os apelos. E aí logo depois ele coloca aqui, ó, que tem que sempre insistir, ter a paciência, né, de continuar tentando, orando por esse tipo de alma, nunca desistindo, porque o diamante ele foi uma pedra bruta, né, que foi sendo lapidada. E a gente sabe que para se tornar diamante tem que lapidar a pedra bruta. Então, ele está trazendo uma comparação simbólica, poética para o espírito, que se nós quisermos nos tornarmos espíritos melhores nós temos que lapidar a nossa alma também. E daí, lapidando a nossa alma, confiando no bem, fazendo o bem, mas também lapida a própria alma quem também trabalha pelo bem do próximo, do irmão. Então, assim como esses espíritos rebeldes, eles deveriam dilapidar a sua alma, porque eles vão se tornar diamante, nós também devemos lapidar a nossa alma fazendo esse chamamento aqui que ele faz para nós, tá? Só para a gente não passar assim, ficar perdendo as riquezas do texto. Podemos lá seguir. Ok. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida,
solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio para que se considerassem a necessidade da transformação íntima. O Um detalhe ex-sacerdote... aqui, amiga, bem rapidinho. Sim, claro. Uma das características que ele está mostrando aqui, que é uma forma psicológica de tentar desequilibrar o grupo, em alguns casos aqui, nesse caso foi, por isso que ela acrescentou. Primeiro é a blasfêmia, xingar, falar de tudo. A outra é a súplica. Eu sou um coitado, para desequilibrar os outros e dizer, meu Deus, eu estou com pena deles, meu Deus. Nesse caso, são duas formas de poder desequilibrar. Os adeptos, e aí por isso que ele coloca, os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui. Entendeu? Mesmo alguns que estavam em desespero ali suplicando, na verdade eles não estavam suplicando, alguns estavam tentando incitar aquela coisa vamos desequilibrá-los emocionalmente, para que eles, se desequilibrando, tenham penas de nós. Compelindo-nos à severa atividade defensiva. Compelindo-nos à severa atividade defensiva, porque eles deveriam de ter uma forma defensiva bem enérgica de não cair nesse... São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações de desarmonia, entendeu? Eles vão tentando colocar toda a situação. Daí, por isso, em seguida solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio para que considerasse as necessidades da transformação íntima. Vocês, ou seja, falando agora grosso modo com o Fabiano, parem de fazer isso, vocês têm que reformar, vocês têm que sair daqui. Mais ou menos nessa ideia. Vocês ainda vão continuar fazendo isso? É mais ou menos nessa ideia, assim, entendeu? Suplicando para que eles pensem no que estão fazendo ali, tanto no ódio quanto nessa súplica falsa, fazer o chamamento da alma para eles acordarem, porque ali continuam naquele... Né? Mas vamos lá, então. Fabiano, é uma forma de inflamar o público, aqueles espíritos que estão ali, né? Isso. E desequilibrar alguns trabalhadores no sentido do coitadismo, assim, eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Na verdade, é para desequilibrar a pessoa, porque se ele fosse vítima, ele não estava ali, entendeu? É uma questão de jogo. Se eu fosse boa, eu não estava ali. E aí o espírito mais lúcido, que é o mentor, ele sabe, porque da lei de causa e efeito ela é justa. O inocente não está naquele lugar. Se está ali é porque aquele discurso ali não existe. Com certeza, é verdade. Bem rapidinho, ó. O André Luiz, quando foi para o umbral, ele era médico, ele ficou lá. O que os espíritos faziam na volta dele? Vocês sabiam? Chegavam assim, para isso, mas era um sarcasmo, um deboche, assim, para piorar. Isso era no intuito de piorar a situação dele. Botava a mão assim no coração e dizia assim, mas com um ar de deboche. Ai, doutor, me ajude, doutor. Eu estou tendo um ataque cardíaco. E aí os outros riam. Aí aquilo ficava, o André Luiz ficava mais mal ainda com aquela situação, mas é porque esses espíritos fazem isso. Doutor, me ajude, doutor. Eles faziam isso, sabe? Ou então, quando a pessoa tinha matado uma criança, assim, eles vinham, mamãe, eu estou aqui, mamãe, me ajuda, mamãe. Para deixar mais a pessoa, entendeu? São formas torturadoras, assim, que eles fazem, que é o que estavam fazendo ali. De modo a desestabilizar, né, Fabiano? Exatamente, desestabilizar mais ainda, para pesar mais a consciência. Sim. Bem, então, o ex-sacerdote abriu pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura, em regalada existência, enquanto o mendigo, chaguento, lhe batia, debalde, a porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, do capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença. Lembra-te
de que recebestes os teus bens em tua vida, constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez o padre. Estamos bem. Porque daí houve o peso da consciência. Porque todos nós, antes de reencarnarmos, fizemos toda uma promessa. Então, quando ele vai citar essas páginas evangélicas, ele faz a pessoa fazer recordações psíquicas, porque essa questão do sagrado é uma coisa muito arquetípica que está em nós. Então, por isso, quando nós vemos uma igreja, a gente fica assim, ou vemos uma oração, ou vemos um padre, uma freira, um religioso, diante de uma pessoa religiosa, a gente quer, porque há uma presença do divino, a gente entende que há uma presença de Deus. E nesse caso aqui, ele quis trazer isso para eles, ao que tu prometeu perante a existência. Por isso ele tomou-se de ira, porque ele não quer assumir essa responsabilidade. Fora daqui. Fora, porque está tocando. Se a pessoa está em desespero, é porque está tocando nela a informação. Entendeu? Sim. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu. Vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobravam-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista de sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeitas ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas e, de negação em negação, transformai-vos gradativamente e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes,
aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu, comovendo-nos. Dominam-vos a inveja e o desrespeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa. Porquanto nós outros, que vós dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça, misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos. E, quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos, desde muito, a caminho do futuro Redentor. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, do ensinamento do mestre? Aqui é importante essa fala aqui, ó. Primeiro, ele destrói o discurso dele falando aqui. Primeiro, quando o André Luiz fala assim, que ele estava inflamado falando, né, que ele estava inflamado no sentido que ele tinha autoridade moral, tá, gente? Então não era um discurso de alguém vazio, era um discurso de alguém encharcado de muita autoridade moral. Segundo, ele tira o discurso daqueles de dizer assim, não, vocês são privilegiados, por isso vocês estão aí bem.
nós estamos aqui mal porque nós somos esquecidos por Deus. Esse é o discurso. Só que é uma negação da responsabilidade que tinha e que usou mal o livre-arbítrio. E aí, o que aconteceu? Foi jogado para esses lugares, porque se corrompeu na vida. Aí se acha relegado de Deus. E aí o irmão aqui, o Hipólito, vai dizer para eles que isso nunca aconteceu, porque existe uma lei de causa e efeito. Claro, ele vai dizer, todos nós não somos esse privilegiado, porque todos nós aqui fizemos a mesma caminhada. Ele está querendo dizer, todos nós aqui, inclusive ele, fez a mesma caminhada. É óbvio, vai dizer André Luiz, que existe uma distância, existe, porque agora aqueles ali estão no um outro caminho, entende? Só que em se tratando, então, já que aí que ele quer entrar, né, a gente tem que entender a mensagem que está por trás da fala dele. Bom, se vocês se acham que não são privilegiados, que foram relegados por Deus, vale lembrar que se um dia na Terra nós não tivemos, um dia também nós tivemos. E que em algum dado momento, quem disse que vocês não foram privilegiados e agora estão aí? Foram ricos? Foram pessoas de posse, de poder e não estão aí? É isso que ele está construindo aqui, ó. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo? Então, quem é privilegiado? Quem é que foi privilegiado? Porque se houvesse um privilégio, né, descaracterizaria a bondade de Deus. Então, é esse chamamento intrínseco, assim, meio metafórico, que o padre está tentando colocar na mente deles. Assim, não, nunca houve o que tu está dizendo. Né? Vamos lá, então, só para nós pegar o restinho da fala. Vou fazer uma pergunta, Fabiano. Posso fazer? Sim, pode fazer. E outra questão, assim, que no caso, eles estavam, como se mostrou no início, bem, assim, destemperados, né, e sarcásticos, e eles têm um desequilíbrio, né, digamos assim, né, do que a psicólogo sabe bem. Mas, quando o padre fala, eles ficam quietos. Então, no fundo, autoridade moral. Autoridade moral, Mas, no fundo, talvez tenha ainda, mesmo eles estando naquele estado primitivo ali, ainda encontra um eco, né? Talvez lá no fundo, né? Um pouco... Mas é da autoridade moral do padre. A autoridade moral, ela cala. Não é porque eles estão tocados, assim, de alguma forma. Eles não conseguem ainda estar nesse nível. Não, eles são neutralizados porque eles sentem que o padre fala a verdade, que ali está carregado de amor. Ali está carregado de verdade. Porque se o padre não vivesse aquilo que ele fala, eles captariam. E daí eles iriam contrabalançar, eles iriam apontar, hipócrita. Mas como eles sabiam que... Porque o que acontece? Quando a gente estuda a mediunidade, tem um dos conhecimentos que a gente estuda, que é a ideoplastia, ideia plástica. É uma propriedade do perispírito. O André Luiz, eu vou falar, tá, gente? O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que a mediunidade ela começa pela intuição. Então, havia um intercâmbio entre um e outro pela ideoplastia, fotografias que ficavam na aura, e aí um captava aquilo do outro, só que não se entendia como processo mediúnico. Então, ele iniciava assim, essa leitura. Então, tudo fica na nossa volta, desenhado. Não adianta mentirmos. Aquilo fica na nossa volta. E essas entidades têm acesso a essa informação que se desenha aqui. Então, aí, o que acontece? O padre era revestido dessa autoridade ali naquele momento. E aí ele sentiu, e isso neutraliza. Quando Bezerra falou com o obsessor do filho dele, e que o Bezerra disse para o obsessor, meu filho, sai dele, deixa ele. E o obsessor diz assim, Bezerra, não me peça isso, Bezerra, por favor. Porque o seu pedido é quase uma ordem. É porque ele não consegue, gente. Ai, mas como é que eu posso entender esse eu não consigo? É como eu dissesse para vocês, fiquem 1 hora olhando direto para o sol. É algo irresistível, eu não consigo, eu tenho que virar o rosto, porque a luz do sol ela é tão gigante que ela faz com que eu
o meu organismo não suporte tanta luz. E aí, nesse caso da moral, é a mesma coisa. O espírito ele não suporta tanta verdade. Entendeu? Mas nesse caso é autoridade moral mesmo. Mas ele vai justificando, ele não está ali para humilhar, ele está dizendo, eu também fui Sim, assim ele está como você. conscientizando, né? É por isso a autoridade moral. Quanto mais autoridade moral, menos julgamento, mais ensinamento. Entende? Então é por isso que ele está dizendo, ó, agora ele vai sustentar aqui, que a Virgínia vai ler, para dizer para eles que ele vai quebrar esse discurso do coitadismo ali, né? Que vocês são privilegiados e nós não. Ó, dizendo para ele, mas quem de nós foi privilegiado afinal? Que ele vai trazer ali, ó. Vamos ver. A Yolanda, quer falar um pouquinho, Yolanda? Quero. Não, é que eu quero dizer também, né, que junto com essa palavra que o padre está falando, ele está largando a energia do amor junto, mais o da comitiva da Zenóbia. Então, eles estão envolvendo essa turma toda com uma energia amorosa, e isso faz uma grande diferença nessa turma toda, porque é muito amor emitido nesse momento. E essa energia, ela tem mais força que as próprias palavras que estão sendo ditas. Lógico que elas têm muita força, mas a energia que está sendo direcionada para essa turba, ela é muito maior. Terminei. Virgínia, tu quer descansar um pouquinho? Eu vou só concluir aqui, Ah, e Ela depois eu já conclui passo. mais um raciocínio e depois aí... Só concluindo a frase, né? Do ensinamento do mestre, exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improfinquamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o templo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Então, eu vou dar uma paradinha para outro continuar, tá, seu Homero? Sim, ok. Obrigado, Virgínia. De Eu nada. convidaria a Dona Rosa. Pode ser, Dona Rosa? Dona Rosa me ouviu? Não ouviu. Convida Cleonice? Estou aqui, seu Mério. Ah, tá. Pode ser, Dona Rosa? Sim, pode ser, seu Mério. Paramos ali na interiores ali, eu não vi bem onde é que a Virgínia parou. Insensibilidade e a exigência. Inicia, desejavam os mais pobres que nós. Aí eu estou acompanhando pelo o Fabiano ali. Auxílio que improficuamente se aproximava de nós,
implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferente ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias. Depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência, desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete, de conhecimentos e facilidades. Frequentávamos a companhia com as crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne, prisioneiros de nossas criações inferiores. A morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno. Ai, Fabiano, não faz isso comigo. Não, é melhor, é que não dá para ler aqui. Aí a... Tá, da teologia mitológica. Quem sabe, se tu não está conseguindo, pode passar para a Nadir. Está sem o livro. Isso, a Pode Nadir, né? A Nadir ou a Cleonice, qualquer uma das duas. Da teologia mitológica, envelhecida e rota a veste rica da oportunidade. Ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores, estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes para atingir a outra margem, e humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do espírito. Incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental e nós mesmos. Só um pouquinho. O estacionamento após esforço destrutivo estabelece... Gente, licença, o microfone da Rosa está aberto, está tendo eco. Desculpe, gente, desculpe. Imagina. Posso continuar? O estacionamento após esforço destrutivo estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes, pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerência estende-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro,
o desafio da vida eterna. Como o rio infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitos de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições do campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não impetrarmos o concurso? Ó, só um detalhe aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. Como rico e infeliz da parábola, todavia sabemos que muitas de nossas vítimas, ou seja, aqueles que estão bem lá no mundo espiritual, que não são privilegiados, que eles dizem que são privilegiados, porque eram servos, né? Eram os escravos dele. Por isso eles estão ali, porque eles não foram boas pessoas. Então eles acham que aqueles lá são privilegiados. Não, ó. Como ricos e infelizes da parábola, porque Jesus prometeu, né, que os últimos seriam os primeiros. Todavia, sabemos que muitas das nossas vítimas de outros tempos escalaram altas posições no campo hierárquico. Não é privilégio. Eles escalaram numa hierarquia da eternidade. Que muitos daqueles mendigos do carinho da estrada que foram abandonados, carinho da estrada e não eram mendigos de qualquer forma, foram conduzidos às fontes maravilhosas da sabedoria inesgotável do amor. Ou seja, eles foram para esses lugares por um merecimento e não porque eles eram privilegiados. É o que o Espírito está tentando sustentar, que nunca houve privilégio ao qual eles alegam não querer mudar, não querer fazer transformação, ser rebelde, porque é mais fácil ser rebelde e revoltado, porque afinal de contas tu não fez nada, e agora tu viu que tu não ganhou nada, está num lamaçal da consciência, o Espírito está tentando sustentar isso. E os que tu chama de privilegiados, na verdade, foram os merecedores. Ele está falando isso, gente, entre outras, de outra forma. Educador, amoroso, entendeu? Vocês pegaram, captaram, assim, isso é importante a gente captar esse ensinamento. Pode seguir para nós. Pode seguir. E assim, por que não impetrarmos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não dobrarmos humildemente a serviço, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Pois é, né? Sabemos. Por que não modificar, por que não dobrarmos humildemente, ou seja, a serviço, ou seja, humildemente como um servo que se dobra, né? Considerando que tu tens esse passado aí, para, se tu te tornar humilde, aceitar que tu só está resgatando nesse lugar o que tu deixou de fazer, e assim receber o sublime e indispensável cooperação do presente. Entendeu? Vocês estão percebendo que ele está mostrando para eles que nunca existiu esse privilégio. Na verdade, eles estão ali porque estão recebendo o que, em outras palavras, colhendo o que outras palavras plantaram, né? Mas, claro, ele não está ali para julgar isso. Ele está ali para mostrar para eles que não é o que Sim, eles até por estão experiências, né, das dificuldades, de tudo que passaram, né? Isso, perfeito. Mas a experiência que os outros passaram, porque eles furtaram isso. Eles se colocaram, eles provocaram, gente, eles provocaram as piores coisas no mundo que vocês poderiam fazer, por isso estão ali. Só que eles se acham, querem sustentar que foram alguns privilegiados e eles não, né? Mas vamos lá, a gente vai parando, não tem jeito, porque essa mensagem aqui do livro ela é importante para nós. Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis, atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que, aflitos e desanimados, neste vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos
que a ele se devotassem de boa vontade. Ah, não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o róseo do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento, e daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muitos de vós ainda sentis, pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador, bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena humanidade, com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradecemos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la, onde estivermos. Não roguemos como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas, sim, a compreensão suficiente compreensão dos deveres que nos cabem, na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E, cheios de confiança nova, aguardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Neste momento, o ex-sacerdote suscitou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fitando-nos a claridade das tochas a distância de 30 metros, aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constrangindo-nos os corações. Muitos deles ajoelhados, talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós, entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade, porque não corriam ao nosso encontro, porque não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos?
permaneciam dirigidos por potências vingadoras com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católico-romana para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou, em meio de gestos odiosos: não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência repugnante à aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de descrição contra a velha ordem dos senhores dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. O menzarrão hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso. No outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou, bradando: calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou: perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um pai que não conhecemos? Viram-no alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Porque, audácia inominável, cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa, da irracionalidade, em dias tão curtos, com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, estilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e construtiva, para que se dilate no mundo a noção do universo infinito, e castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza
inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas, para quem foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes, em sinistro coro. Basta, basta! Fora, fora! Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação do Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-se justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esqualidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuímos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo meu perigoso estado d'alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamos-nos de calma e paciência. Sim. Quer descansar um pouquinho? Pode ser. Eu vou fazer um comentáriozinho aqui para nós. Ó. O André Luiz, que é aqui nessa condição, é um espírito bem mais ainda, bem menos evoluído, acreditava que tinha que discutir na altura, né? Aquela coisa, né? Tu é isso, não, tu é isso, não, tu é isso, aquela coisa assim. André Luiz queria debater nesse sentido. Então, o padre dá uma lição para ele de que o maior deve ensinar o menor. Tem uma fala do apóstolo Paulo, que ela é marcante nessa epístola, que ele vai dizer o seguinte, o Paulo vai dizer, né, como eis de compreender se não houver a quem me ensine? Tem o microfone aberto. Como eis de compreender se não houver a quem me ensine? Então, assim, o educador, o verdadeiro educador, ele jamais se agasta, ele jamais discute, porque ele entende que ele conhece. O educador é assim, gente, ó. Ele puxa, ele estende a mão e puxa. Mas quando ele salta o aluno para um degrau, o educador pula para um degrau acima. O mestre jamais se iguala ao seu aprendiz. Ele sempre puxa o seu aprendiz para frente. Mas ele vai até o aprendiz, mas não se confunde com o aprendiz. Ele até está ali, como o padre Hipólito, mas ele é grandioso, ele é compreensivo, porque e é assim,
Ele acredita que somente através daquele discurso de conscientização. Ora, se tu entra na onda da discussão, tu perde o equilíbrio e perde a autoridade, porque tu te iguala, tu fica na mesma onda, tu sustenta aquela brasa. Então, é isso que ele vai também trazendo para o André Luiz. Até coloquei aqui para cima, ó, por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra? Ou seja, ainda aquele pensamento humano, né, de que tem que bater de frente, assim, discutir rigorosamente. Vocês perceberam? Então, o que o padre Hipólito está dando um ensinamento aqui para eles? Porque, na verdade, o padre Hipólito, ele não tinha interesse ali de, digamos assim, de sobrepor, né, uma ideia, mas de, digamos assim, de esclarecer, porque outros ali que estavam na volta estavam assimilando, porque eles já estavam cansados, pareciam cadáveres que haviam voltado à vida, ele diz. Porque o umbral, esses lugares infernais, também é hospital, gente. Por isso eles estão ali. E aí, nesse vale de sombras, eles precisam estar ali também, porque eles precisam refletir o mal que fizeram. Eles não podem estar junto daqueles. Porque da lei, como eles que viveram uma vida fazendo mal, corruptos, usando conhecimento para o mal, porque eles eram inteligentes, sabiam falar muito bem, sabiam defender muito bem, tinham resistências, né? Então, eles simplesmente, isso que o André Luiz está rebatendo e o padre Hipólito está dizendo que não é dessa forma que a gente modifica as pessoas, mas com argumento, né? É isso. Continuando, Fabiano? Sim, continuamos. E observe um detalhe, Nadir? tá? O padre Hipólito, ele nunca fala vocês. Prestem atenção. Ele fala nós. Porque ele se coloca junto, porque ele se identifica como também um aprendiz. Obviamente que ele está numa outra condição, mas ele se coloca junto na transformação desse mundo interno de cada um de nós. Ele não se torna ali, para eles, como um privilegiado. Vamos lá, então. Nadir? Quer ler um pouquinho para nós? Sim, posso ler. Fabiano, só puxa um pouquinho ali, que eu estava acompanhando pelo meu livro, agora eu quero ler aqui no teu. Onde é que está? Revistamos-nos. De calma e paciência. Não. Não é esse aí. Lê toda a frase, gente. Tá, vou comer. Não lê a frase. Parágrafo começa em André. Não é parágrafo. Está falando todo mundo junto. Peraí. Revistamos-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Pai, ante o Eterno Pai. Não sei onde está aqui, gente. Para cima, para baixo. Tu vai ter que descer acima. pouquinho para cima, é parágrafo acima. Volta um pouquinho. Isso, aqui, aí, ó. bem aí. Uhum. Aí, tá certo. Bom. Tá. Revistamos-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime a oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho, que gritava dentro de mim. Com a invocação ao plano superior, através da súplica,
instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam, sarcásticas. Desprezavam as dádivas da providência. Injuriavam o mestre. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimidos míseras, entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam, naturalmente, na hora em curso. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus, e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou. Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora por proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui. Salvai-nos do torvelinho infernal. Socorrei-nos, por amor de Deus. Pode subir.
Destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me, por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes da santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látigos sinistros, espalhando vergastadas, quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se-lhe gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenobia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho por meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa, não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista.
Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos da salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a composição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para o servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou, pausadamente, na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fossem endereçadas almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-se vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina, e se não atravessar, sobe um pouquinho, se não atravessamos o fosso negro, a tentativa suprema de salvar-nos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor, nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Detalhe Amanhã bem mesmo rapidinho. demonstrar-se-á o supremo poder. Pode falar. Tá. Uma questão aqui, ó. Ele novamente frisa, tá? Dizendo para aquelas almas ali, fazendo aquele chamado, que isso é um chamado, tá, gente? Eu estava conversando exatamente isso com quem? Era com a Vânia, uma amiga minha da nossa casa espírita. Tem um momento, gente, que quando nós formos falar com uma pessoa que ela começa a sustentar um discurso assim de
não, eu sou muito pecador, ou eu não sei o quê, ou eu sempre no discurso de fuga, a gente tem que fazer um choque da alma. Alma é ânimo, choque anímico. Então, este choque anímico, de ânimo da alma, que é chamar o espírito à consciência, né? Não está na hora de tu te voltar agora para Deus, meu amigo? Olhar para o espírito além do corpo. O que acontece? A pessoa ela acha que o outro é privilegiado. Então é que ele diz, né? Não somos imunes, imunidade. Não, ó, aqui, ó. Sem imunidade angélica, deixa eu voltar aqui, no fosso negro da tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente, olha bem, ele está dizendo, é que nós somos igualmente companheiros de luta. Então a luta de vocês também é a nossa, né? É que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, né? Detentores de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, guardai confiantes, porque se manifestará em vossos benefícios o fogo consumidor. Nesta região muito menos feliz, onde tantas inteligências, e aí vem um chamado, tá? Porque conhecer não nos torna, é só informação, ler muitos livros, saber espiritismo, saber isso, sei aquilo, não nos dá imunidade, porque isso não adianta nada. Tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Então ele faz esse chamado, chamando aqueles espíritos que estão dormindo, como ele vai dizer aqui, dormindo na alma, assim, sabe? E de vez em quando a gente precisa fazer isso. Na nossa casa espírita, abrindo a gente procura fazer isso, meus irmãos. Está na hora de acordarmos. Está na hora de acordarmos. Chegou o momento de não viver mais somente o mundano. O mundano não é de imundo, mas de mundo, né, de terra. Somente esse mundo. Está na hora de nós olharmos para Deus dentro de nós. Nós não somos da terra, nós passamos pela terra. Está na hora de acordarmos. Desperta, né? Diz, como Bezerra diz, né? Diz para Sheila, quando ela... Desperta, Sheila. Entende? E aí, esse acordar, assim, como uma mãe, o pai faz. Lembra como a mãe fazia com a gente? Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente era criança, o que ela dizia? Tu não está escutando? Eu vou abrir os teus ouvidos. Simbolicamente, mais ou menos é isso, né? Claro que era um pouquinho diferente, mas era aquela coisa que eu vou pegar a tua orelha e vou arrancar ela do teu ouvido. E eu já imaginava, ai meu Deus, vai arrancar minha orelha. Mas mais ou menos assim, não nesse nível, obviamente, mas é aquela coisa que a gente olhava quando esse símbolo, eu vou abrir os teus ouvidos. E aí esse abrir espiritualmente é isso. Desperta. Tu não acha que está na hora de acordar? Tu não acha que isso é só desculpa? Sabe? É mais ou menos isso que ele vem novamente trazendo aqui, ó. Claro que com amor, não como André Luiz queria. Né? Vamos lá, então. Continuar. Pode subir mais aí. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, renegando-se as caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços,
favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor, até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos, entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo... Bem rapidinho aqui, ó. Por que que o Espírito falou que estaria à disposição, mas ele impôs um tempo, até amanhã. Porque o bem tem isso, tá, gente? Ele tem hora, tempo, não é assim, fica fazendo, né, como queira. E aí, por que que ele fez esse discurso inflexível? Para, de certa forma, colocar um temor. Ou seja, meu Deus, se até amanhã eu não fizer essa mudança, eles vão embora, eu vou perder essa oportunidade. Por isso os outros se sentiram com medo, até mesmo aqui, ó, ele fala, ante a gravidade daquela voz, considerou, né, até, ó, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibrados. Os mais perversos passaram a contemplá-los entre o receio e a interrogação. Meu Deus! Sabe? Ficaram assim com aquele receio, assim, meu Deus. É a única oportunidade. Vamos lá? Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, profundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados para si mesmos. Amarga-se-lhes lá a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios ao coração. Porque combatê-los, se eles vencidos desde o primeiro repto da divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade, dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-me o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria, em Cristo Jesus, serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Gente, o que acontece aqui, bem rapidinho, eu sei que a gente tem, só para não deixar escapar, ó, vai haver, porque depois vai haver a limpeza dos umbrais com fogo purificador, porque eles queimam, né, os miasmas negativos produzidos pela mente ideoplástica, e aí então, só que não adianta pedir socorro, aqui é o símbolo, veja bem, o símbolo da Arca de Noé. Não adianta mais bater depois da tempestade, as portas se fecham. Então, não adianta vir com essa hipocrisia, ó,
E a hipocrisia não lhes pode alterar o ministério santificador. Ou seja, a hipocrisia, não, eu vou para lá porque eu quero ficar lá só porque eu estou com medo. Isso não vai mudar a estrutura do ambiente da casa transitória, que exige que estejam ali espíritos que estejam em remissão. Espíritos arrependidos, que querem a sua modificação. Se não tiver nessa condição, não vai estar ali. Porque é uma imposição porque o bem, ele é enérgico, bondoso, ele é verdadeiro. Ora, ninguém engana, a lama não engana o sol toca nela e sai, não se suja, ela nunca vai sujar o sol, o barro nunca vai sujar o sol. Então é hipocrisia achar isso. Então só se modifica quem realmente quer, né, estar lá na casa. Então aquele é o momento de se arrependimento, de se ver, porque na verdade eles não são coitadinhos ali, eles são ali príncipes da perturbação e que escravizaram, maltrataram os outros e estão ali recolhendo aquilo que plantaram. Então ninguém é vítima ali. Ali, na verdade, é um chamamento para um arrependimento. Né? Vamos lá? Tem pergunta, Fabiana? Não, eu tinha levantado o Claro. dedo só porque me lembrou a túnica nupcial, né? A parábola. Então, precisa... Perfeito. A túnica nupcial é essa parábola de Jesus, né? É a roupa que nós... Por que é a roupa? É o perispírito modificado. Então, como ele diz assim, tem tantas coisas de defesas na casa que o próprio o mal não vai mudar a estrutura lá dentro, tu não vai conseguir entrar. Entende? A hipocrisia não muda, o que ele diz, não muda a estrutura interna. Então, eu vou ficar aqui, mas eu não estou afim de me mudar, eu não entro, porque a energia não comporta. Não deixa, né? Ok, continuamos? Vamos? Pode ser? Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, despreparados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade, nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos, atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Extrementes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que se surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diversos lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas.
Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidores do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Enfim. Isso aí, a gente passou alguns minutinhos, 6 minutos. Eu não sei se vocês, só para nós falarmos um pouquinho, bem rapidinho, 1 minuto, assim. Eu creio que o ensinamento aqui desse capítulo é o discurso. Como usar, como nos desafiar ante um desafio assim que nos pede cautela na fala e não a degladiação do discurso. Ele é uma lição aqui para o atendimento fraterno, uma lição aqui para o espírita que está diante de um confronto assim de agressividade através do discurso, seja na mesa mediúnica, seja no nosso dia a dia. O espírito aqui, tanto da irmã Zenóbia quanto do padre, né, eles nos ensinaram que jamais a gente tem que entrar em discussões fervorosas, porque quem está com o bem e adquiriu a paz não cede ao mal. Ele vai sempre sustentar essa fala que foi lida aqui constantemente, porque o bem sempre vence, né? E ele vai calando. Quando a gente entra na onda vibratória, nós nos perdemos com o desequilibrado. E aqui que está o desafio. Esse é o desafio para nós. Isso aqui não é para nós sermos assim. Isso aqui é para nós procurarmos chegar a esse nível. Cuidem, tá? Não é porque ele falou que agora amanhã eu tenho que ser. Não, ele está nos ensinando que é esse o caminho do treino para nós. O caminho que a gente tem que ir treinando vagarosamente. Não entrar no discurso inflamado. Quando nós acreditamos numa coisa, a gente vai procurando um mecanismo de sustentação para mostrar para o outro, né, um caminho melhor, né? O que vocês acham, para nós encerrarmos? Eu acho que é um desafio, né, Fabiana? E a gente tem visto muito isso que ele vai relatando, das blasfêmias, a gritaria, no dia a dia, as pessoas debochando. Esses dias eu até fui procurar uma obra do Chico aqui no Google e tem vários vídeos no YouTube desmascarando, entre aspas, o Chico, né? Falando a fraude, que foi Chico Xavier. Então, e a gente se mobiliza com isso, porque é de uma injustiça tremenda, mas a gente tem que se dar conta que, na verdade, é quase que um desespero, né? A pessoa tem uma necessidade de se agarrar às suas mentiras, e a forma que ela encontra é agredindo, né? Muito bom essa fala, né? Ela quer se agarrar nas suas mentiras. E é bem isso mesmo. Porque ela não quer aquela modificação, não acredita que aquele seja um caminho de modificação interna do bem. Então, ele quer sustentar sempre a sua loucura, sempre aquele discurso vazio ali, né? Para poder continuar ali naquele papel de vítima, porque ele é bem melhor do que se pôr na condição de responsável, né? De perturbador da ordem. Eu me lembro rapidamente quando quando eu fiz a escola da mediunidade, aí nós estávamos na parte dos diálogos e chegou uma entidade espiritual então na mesa, chegou pelo médium, a vida mediúnica do médium, e aí ele chegou com muita agressividade e ele olhou assim para o dirigente, né, o encarnado, né, que estava orientando a mesa, e disse: "Ué, tu está aqui, mas antes tu não era assim. O que tu está fazendo aqui agora?" Aí o orientador, muito calmo, usando esse discurso aqui. Isso me marcou, gente. Veja como um exemplo das pessoas vão marcando a gente. Então ele disse assim: "Tens razão, meu irmão. Eu não era assim. E agora eu não sou mais aquele."
Agora eu estou aqui numa outra condição. E é por não ser aquele que eu estou tentando te buscar para cá, para te mostrar esse caminho. E é por isso que eu estou aqui, ele diz. Porque antes eu estava lá, que nem tu está agora. E eu descobri que não é esse o caminho. Então, veja bem, ele poderia ter entrado, mas ele reconheceu com humildade. Realmente eu não sou mais. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer sempre, tá, gente? O apontar. Mas tu também fazia isso, mas tu também era assim. Sim, era. Não sou mais. Não sou mais. Eu encontrei um outro caminho para mim. Realmente, tem razão. Não sou mais. Pronto. Né? Não sou perfeito, mas não quero mais esse caminho. Agora me diz uma coisa, meu irmão, diz o orientador. E tu? E a tua felicidade? Eu quero saber de ti, a tua felicidade. Tu está feliz aí? Aí ele foi se desmontando, assim, entendeu? Porque ele queria atacar para desmontar o orientador. E o orientador, então, acabou falando isso para ele. Alguém mais gostaria de comentar alguma questão? Ô, Fabiano, eu penso assim esse trabalho que eles fizeram lá foi sementes, né? Sementes jogadas, né, para eles, tanto para aqueles que estavam sofrendo quanto os verdugos, né? Porque a palavra estava lançada, o ensinamento estava ali colocado. Então agora era cada um decidir por si, cada um a sua própria individualidade, querer ou não querer, ir até antes do amanhecer ou no amanhecer buscar esse socorro espiritual. Eu acho que essa lição para o próximo capítulo, acredito. Isso. E claro que os espíritos estavam ali querendo ajudar, estavam à disposição, mas o espírito superior, ele tem ordem, ele tem disciplina, eles têm educação e ninguém engana eles, não. Então é assim, ó, este é o momento, vamos agora, porque depois não adianta mais. Depois não adianta mais. Por isso ele impôs, até amanhã eu te aguardo. Depois não. Eu me lembro quando o Kardec, quando conheceu Jesus, ele era um soldado romano, no livro Roque e Jacinto. E então ele disse para Jesus, largo tudo e te sigo. Mas não tinha ainda aquele fogo que Jesus esperava dele. Não havia lá um chão construído das experiências, das dores no Kardec. E aí Jesus disse para ele assim, hoje não. Porque Jesus sabia que não havia ali dentro, era só daqui, por enquanto. Não era daqui. E o daqui tem que ter vida, chão, muito chão. Hoje não. Um dia tu arderás na chama por mim. E foi. Séculos depois, bem séculos depois, ele morre queimado como John Huss, um dos precursores da Reforma Protestante. E lá ele então... Mas isso Jesus, porque tem que esperar o espírito amadurecer. Entendeu? E aí o chão, os umbrais, a vida, as dores, o corpo, as doenças do corpo, as deformidades, são escolas para o espírito. São experiências que vai, ó, moldando aquela alma, vai, ó, podando aquelas ervas daninhas, sabe? Aos poucos, assim, um corpo prisão vai ajudar bastante. Os sofrimentos, ó, da lida humana vai ajudar bastante. Então tem que aplainar muito ainda. Por isso Jesus disse para ele, hoje não. Maria de Magdala também chegou para ele lá no início assim, eu te quero que tu venhas na minha casa, colocar-te-ei mulheres nuas a bailarem para ti. Ela estava numa ilusão. E Jesus disse assim, ó Maria, hoje ainda não. Não vais na minha casa? Hoje não. Por quê? Porque ela estava numa ilusão. Né? Uma ilusão. Quando ela então se entrega para ele, entregando tudo, ele então abraça, aí ela morre na lepra, ela se entrega, ela se torna cristã e morre nos braços da mãe de Jesus. E aí Jesus veio e buscou ela e ela disse, mestre, aí ele olha para ela e diz assim, Maria, hoje sim, hoje eu estou aqui. Porque hoje sim, porque o Espírito havia, ó, não era mais aqui, gente, era aqui, ó, entendeu?
É linda essa passagem, eu amo essa passagem. Eu já tinha ouvido. Obrigada, gente. Seu Homero? A gente passa Eu para acho que o seu Homero congelou, mas eu vou fazer a prece de encerramento. Isso, deve ter dado problema. Pode continuar falando. Pode continuar falando. Caiu o celular. Tá bom, Ana. Aí, então, a Nadir faz a prece de encerramento. Né? Encerrou, Fabiano? Encerrou. Podemos, Tá bom. Nadir, pode fazer a prece para nós, Nadir? Posso fazer. Então, diante da leitura hoje do nosso estudo e do momento que nós estamos passando também do nosso Rio Grande, eu vou fazer a prece que eu gosto muito, que é do Chico, a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E que possamos estarmos todos juntos na próxima semana para mais um estudo. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Semana. Boa noite. Obrigada. Obrigado.